Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, o Bom Dia Rede B de hoje está no ar comigo, Deise Ponciano. Confira os destaques. Ex-prefeito de Bahia é morto a tiros em João Pessoa. Eu vou lutar para que a justiça seja feita como filha e como cidadã. Você pode não gostar dele, das opiniões políticas dele, mas você não pode concordar com o que aconteceu aqui. Reino Unido começa vacinação de população contra o coronavírus e uma deliciosa receita de bolo Red Velvet no quadro Grandes Sabores. Essas e outras notícias você acompanha agora no Bom Dia Rede B. Já começamos a edição de hoje falando sobre um assunto que repercutiu em todo o estado e principalmente no meio político. Na última quarta-feira, o ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, foi assassinado a tiros no bairro de Manaíra, em João Pessoa. A reportagem completa é de Alan Nunes. Cadê papai? Cadê papai? Era por volta das 9h10 da manhã de quarta-feira, quando o ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, caminhava em uma calçada, na Avenida Sapé, no bairro de Manaíra. O político fazia aquele trajeto todos os dias, pois morava na região. Mas no dia 9 de dezembro de 2020, o roteiro teria um fim dramático. Câmeras de segurança flagraram tudo. O motociclista vestindo uma camisa social em uma moto preta seguiu o Expedito por alguns metros. E quando o ex-prefeito dobrou a esquina, o homem desconhecido sacou a arma e atirou 2 vezes na vítima, que morreu no local. Em momento nenhum, o indivíduo ele desceu da moto para pegar algum objeto do chão, roubar algum documento, alguma coisa. E ele só efetuou os disparos e foi embora. Nós ainda estamos tentando conseguir mais informações a quem seja esse acusado. Estima-se que ele tem entre 38 e 40 anos e ele fugiu em sentido ao retorno de Manaíra. Nós ainda estamos em diligências para tentar localizá-lo. Além dos disparos, o que chamou a atenção de algumas testemunhas que estavam passando no local no momento do crime foram as palavras que o assassino disse antes da fuga. O cara passou por nós lá no bar e disse assim: eu acabei de matar um cabra safado, e foi embora. Passou na motocicleta? Na motocicleta, sozinho. Uma viatura do SAMU ainda foi acionada, mas o médico apenas constatou a morte do político. Agora, os familiares pedem justiça. E a filha mais nova de Expedito, a estudante de Direito, Vitória Pereira, falou que vai aplicar o que aprendeu na universidade para prender o homem que matou seu pai. Eu só vim descobrir do que aconteceu agora. Minha mãe esperou para me informar depois que eu estava terminando uma prova da universidade, do meu último período da universidade. Eu só fiquei sabendo agora, mas eu nunca sabia de ameaça nenhuma, nem nada do tipo. Quem fez isso fez muito planejado e sabia que ele viria por aqui. O que aconteceu agora a gente não pode voltar atrás, não pode desfazer. Mas eu, como estudante de Direito, eu quero que a justiça seja feita. Eu vou lutar para que a justiça seja feita como filha e como cidadã. Você pode não gostar dele, das opiniões políticas dele, mas você não pode concordar com o que aconteceu aqui. Se você concordar com o que aconteceu aqui, você é tão cúmplice quanto quem fez. Expedito Pereira tinha 72 anos e era médico gastroenterologista e clínico geral. A trajetória política foi marcada por momentos de glória e turbulência. Sertanejo de Bonito de Santa Fé, foi na década de 60 morar com a família em Bahia, onde foi preso na ditadura militar por participar de movimentos estudantis. Formado em biologia pelo UFPE, também foi secretário de saúde da cidade de Santa Rita, mas em Bahia foi onde construiu a maior parte da carreira política. Entre 1992 e 2013, foi eleito 3 vezes prefeito de Bahia, onde conseguiu ser deputado estadual. Durante o fim da mesma tarde que aconteceu o crime, o corpo de Expedito Pereira chegou à sede da Prefeitura de Bahia, casa onde o político governou a cidade. Os moradores se concentraram na frente do prédio para prestar a última homenagem ao ex-prefeito. Mesmo com a aglomeração, uma estrutura foi montada com bombeiros civis, guarda municipal e polícia militar. O uso de máscaras foi obrigatório e frascos com álcool em gel foram disponibilizados para a entrada no velório. Durante toda a noite, familiares, amigos e admiradores de Expedito Pereira passaram pelo hall de entrada da prefeitura e, lamentando, se despediram do político. Para mim, falar de Expedito é falar de um amigo, de um irmão, do médico, da minha família, mas principalmente do meu professor na política. Expedito me deu muitas oportunidades e é por isso também que, além dele merecer, pois o mesmo foi vereador, deputado e vice-prefeito e prefeito da cidade por 4 vezes,
E eu tenho o dever de fazer essas homenagens, mas como amigo eu me sinto mais na obrigação em fazer todo tipo de homenagem. Há muito tempo que eu conheço ele, trabalhei com ele na cadeia também. Para mim era uma pessoa boa, é como fosse o pai. Ele não merecia morrer desse jeito. Bahia perdeu um grande médico. Revoltante, né? Mais um crime cruel, brutal que aconteceu, envolvendo dessa vez uma personalidade e, como eu havia dito no início, mexeu bastante com o meio político, levando em consideração a história que ele tinha dentro da política paraibana. Egito, bom dia para você. Infelizmente, hoje comentando um assunto nada agradável, né? Mas que tem aí que ser falado. Pois é, Deise. O Expedito, ele construiu toda a sua carreira política na cidade de Bahia, foi vereador, foi prefeito e conseguiu, inclusive, ele era suplente de deputado estadual e conseguiu a vaga de deputado estadual. E aí fomos surpreendidos aí com esse assassinato do ex-prefeito e ex-deputado, que a polícia está investigando ainda, está em linhas de investigação. O que nós sabemos um pouco da história política de Bahia, Deise, é que não temos históricos lá na cidade de Bahia de uma violência política, né? Então, apesar de que a polícia está também tendo isso como uma linha de investigação, não está descartando nenhuma possibilidade, mas não é um histórico da cidade de Bahia. Isso aí nos surpreendeu. Então, foi manchete aí nacional esse assassinato, até pela maneira fria como ocorreu, né? E por ser uma personalidade muito envolvida na política. Era um cara, era uma pessoa, era um político que estava ali, que vivia Bahia de fato. Uma das coisas que as pessoas que conviviam com ele, que mais tocavam no assunto, que ele era médico, né? E que, diante da situação, ele teria prometido à mãe dele que os baienses seriam atendidos sempre gratuitamente. E ele sempre tinha esse projeto lá de atender as pessoas de Bahia, as pessoas carentes de Bahia, de maneira gratuita. Então, era uma pessoa, né, que vai fazer falta na política pelo nome político que teve por ter morrido de uma maneira tão trágica, né? Com certeza. E mexe, né? Mexe com toda essa questão política, porque a gente sabe que a gente vive um momento de intolerância. A gente sabe que, como a própria filha dele disse, independente se você concorda ou não com as ideologias políticas, aí você concordar com o crime, aí já é uma coisa desumana, né, Felipe? Pois é, Deise. Então, assim, você pode ter seu viés político que for. Agora, não se indignar com um assassinato frio como foi esse, aí beira a falta de humanidade. E aí é onde nós falhamos, eu penso que é onde a gente está falhando como humano. E é um risco porque, assim, o que mais surpreende, o que mais nos amedronta, Deise, é pensando até num viés político, né? Nós tivemos eleição agora há pouco, é que uma figura pública passa por uma insegurança dessa e nós. E aí, onde é que ficam as políticas públicas de segurança do nosso estado, na nossa cidade? Então, assim, isso nos mostra cada vez mais que estamos reféns, infelizmente. É verdade, e lembrando, né, que foi um crime que aconteceu durante o dia, né? Assim, ficou parecendo mesmo algo bem calculado, sabia a rota que ele ia fazer. Então, infelizmente, a gente tem essa sensação de impunidade, de insegurança, mas vamos torcer, né, para que as coisas melhorem, principalmente agora nesse 2021 que está para vir. Muito obrigada pela sua participação. Bom final de semana, né? Sextou. Pois é. Valeu, então, Deise. Obrigada, viu? E agora a gente vai falar sobre a vacinação, porque o Reino Unido, olha, saiu na frente nesse esquema de vacinação, e a gente vai agora para a Europa para saber como é que está o clima por lá, qual é a sensação de ter o privilégio de ser um dos primeiros a ter a vacinação disponível. E a reportagem é do nosso correspondente João Neto. O dia 8 de dezembro de 2020 já está marcado na história como o pontapé inicial da imunização contra o coronavírus. Na Inglaterra, começou a aplicação das vacinas fabricadas pela Pfizer e pela BioNTech. A imunização acontece em 50 grandes hospitais do Reino Unido. Os grupos que foram colocados à frente na ordem de prioridade para a vacina foram os profissionais de saúde e idosos com mais de 80 anos. Os lares e abrigo para idosos ainda vão esperar que as doses sejam levadas até os locais. A primeira vacina foi aplicada em uma idosa que na próxima semana completa 91 anos. Ela é moradora da cidade de Coventry, na região central da Inglaterra. Mesmo com o ambiente de esperança depois do início da vacinação, as autoridades britânicas emitiram um alerta. Quem tiver histórico de alergias intensas
devem evitar tomar esta vacina da Pfizer. O aviso foi dado depois que 2 profissionais de saúde tiveram choque anafilático ao serem vacinados. Eles foram medicados e estão se recuperando bem. A recomendação vale até que os 2 casos terminem de ser investigados. O governo inglês comprou 40 milhões de doses da vacina Pfizer e BioNTech, o suficiente para imunizar 20 milhões de pessoas, sendo até 4 milhões até o fim do ano. Estudos clínicos apontaram que, com as 2 doses, o nível de proteção contra o coronavírus chega a 95%. A vacina, sem dúvida, é uma dose de esperança e a gente espera que esteja disponível para todo mundo, que seja eficaz, levando em consideração quantas vidas foram perdidas esse ano. E por falar em esperança, nós vamos conhecer agora um projeto movido a esse sentimento, né? A nossa repórter Paula Farias foi conhecer a Fazenda da Esperança, que trabalha com um projeto de ressocialização. Minha vida estava sem sentido para nada e eu não estava suportando mais aquilo, batia vontade de suicídio. E aí ele me deu uma revolta, né? Deu de olhar assim para minha mãe no caixão e de tanto desgosto que eu dei a ela na vida, fiz ela sofrer. Eu era bem empregado, trabalhava nos sindicatos bancários. Ganhava muito dinheiro, mas perdi tudo nessa droga. Essas histórias são de pessoas que enfrentaram altos e baixos decorrentes do uso de álcool e drogas. Estava usando muita droga lá dentro, fazendo muita coisa que não presta. Não sabia nem o sentido da palavra que era de Deus. Aí chegou um irmão lá, perto de mim lá, aí ele disse a mim que existia um lugar que eu podia me recuperar, retornar à minha vida de novo. E eu senti um desejo de querer conhecer esse lugar. Aqui é o início de um recomeço. Há 14 anos, a Fazenda da Esperança, que fica localizada em Mata Redonda, tem a missão de ajudar muitas pessoas a escrever uma nova história. Depois de iniciar o tratamento, os acolhidos são convidados a assumir um novo estilo de vida. Quem pretende enfrentar esse desafio dá o primeiro passo através de uma carta escrita a próprio punho, manifestando os motivos para procurar ajuda e passar por um tratamento. O processo de acolhimento na Fazenda ele é feito de maneira voluntária. Então todos aqueles que querem fazer a experiência da recuperação, se libertar das drogas e do álcool, eles precisam escrever uma carta de próprio punho, onde eles assumem a condição, né, de incapacidade de deixar a droga sozinho e pedem para ser acolhidos na fazenda. No Brasil, há 83 fazendas como esta. Em Mata Redonda, no litoral sul do estado, mais de 30 homens vivem aqui. Com idades entre 13 e 59 anos, eles tentam reconstruir a vida. Meu guarda-roupa era cheio, mas eu nunca tirava uma sequer camisa minha para dar para os meus primos que precisavam. E hoje, graças a Deus, eu não tenho muito, né? Perdi tudo, mas tem um amor de Deus que a Fazenda propôs esse amor comigo, né? Propôs esse amor para mim. É olhar para o outro. Com a capacidade de atender mais de 50 pessoas, o programa terapêutico da Fazenda da Esperança é baseado em 3 pilares: o trabalho, a convivência e a espiritualidade. O trabalho que dignifica, né? Sem trabalho não se vive. Depois a questão da convivência, porque nós somos, né, seres sociáveis que vivemos em uma sociedade, então precisa se aprender a conviver, uma vez que a droga tira tudo isso da gente. E depois a questão da espiritualidade, né? Precisa estar focado em algo a mais superior para poder a gente ir se libertando das nossas mazelas. A passagem pela Fazenda dura 1 ano. Visitas são permitidas após um período de 90 dias de estadia. Entre as atividades feitas por eles estão a confecção de produtos de padaria, horta, além de ajudar na jardinagem e aviário. Luiz foi um dos que precisou da ajuda da comunidade para se livrar da dependência química. Hoje, já recuperado, ele auxilia outras pessoas. Minha maior contribuição é ser um com os meninos. Fazer um com eles, ser um com eles, aconselhar, mostrar a palavra, né, fazer partilha com eles da palavra do dia a dia, o que é aquela palavra no dia a dia, o que ela faz com que mexa com o coração deles. Essa é a minha maior ajuda. Que matéria bonita, né? Agora nós vamos para um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Fica aí, aguarda só um instantinho, porque é rápido demais.
Mais um ano que termina, a esperança predomina. Juntos na Rede B, começando a nova fase com muita prosperidade. Ano novo com você, juntos na Rede B. Em 2021 com você. Esperança, paz, amor, todos juntos numa cor. Tem o clima que contagia, começando nova fase com muita prosperidade. Juntos na Rede B, em 2021 com você. Somos a Rede B, levando a informação a você. Estamos de volta e vamos direto para Santa Catarina para conversar com o repórter Rubens Felipe sobre o retorno das aulas em 2021. Houve a liberação, mas com restrições, né, Rubens? Bom dia. Oi, Deise, bom dia para você e bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. O governador Carlos Moisés da Silva sancionou o projeto que prevê a volta às aulas em Santa Catarina. Na prática, as atividades presenciais já estão autorizadas a voltar a partir da data de publicação do Diário Oficial da União, que foi nesta semana. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina por 33 votos a 6 na última semana. Porém, o governador Moisés vetou o artigo em que previa o funcionamento das escolas independente da situação de risco para o coronavírus no estado de Santa Catarina, onde 14 regiões estão em nível gravíssimo e uma apenas em nível grave. Esse projeto ele não vai ter impacto na rede estadual. As aulas remotas vão seguir até o final do calendário escolar, que é em 18 de dezembro. As atividades presenciais, então, na escola, vão voltar apenas no ano de 2021. A Secretaria de Educação alega que está programando a rede neste período e que um calendário escolar será divulgado nos próximos dias. Deise, a gente volta contigo nos estúdios do Bom Dia Rede B. Obrigada, Rubens, pelas informações. E agora a gente vai falar sobre um assunto que demanda atenção. É que nesse período do ano, é um período de veraneio, que as pessoas vão para lugares que tem praias, rios e que precisa bastante atenção com a criançada, justamente pelo risco, perigo com afogamentos. A gente foi até o Corpo de Bombeiros para trazer dicas para evitar esse tipo de situação. Eu estou aqui ao lado do Tenente Correia, que vai falar um pouco de como evitar esses incidentes, né? No ambiente doméstico também há essa probabilidade. É possível que os pais redobrem a atenção para que evitem esses tipos de acidentes. Bom dia, é isso mesmo. Com criança o cuidado deve ser redobrado, né? Então, ao chegar numa praia, você está ali com seu filho, sobrinho, alguma criança, é verificar que você tem um posto de bombeiro no local. Se tiver, procure sempre estar próximo a esse posto, certo? O posto de bombeiro aqui da Paraíba, o Corpo de Bombeiros, ele também tem uma pulseirinha em que ele identifica a criança e coloca o número de telefone dos pais. Isso para que, se a criança vier a se perder, que a gente possa ligar para os pais e localizar, certo? Caso, mesmo com tudo isso, a criança venha a se perder, é aconselhável você procurar o posto de bombeiro mais próximo. Então procure o posto de bombeiro mais próximo e relate a ocorrência. Se você encontrar alguma criança também perdida, você leva essa criança até um posto de bombeiro. Aconselhamos também os pais, quando eles chegam no local de praia, tentar falar com a criança algum ponto de referência que ela possa se localizar. Então você pode informar ela algum ponto de referência que, caso ela se perca, ela possa talvez localizar esse local. Você mencionou com crianças que estão aqui na praia, né, ou em piscinas, mas em ambiente doméstico, quando a criança está em casa, tem piscinas, não é, infantis, piscinas menores, onde elas tomam banho, se divertem, ou até mesmo num balde. Há um risco maior, não é? Para a criança precisa estar atento, os pais estar atentos, mas como pode se evitar esses tipos de afogamento? Isso, no ambiente doméstico também é muito perigoso. Caso tenha piscina, cobrir a piscina, né, enquanto não estiver utilizando, e sempre que estiver utilizando, ter um adulto próximo da criança. Isso aí, tanto para a praia como para a piscina, tem que ter alguém
fazendo a supervisão da criança, certo? Então, questão de balde, não deixar balde, se você tiver criança em casa, não deixar balde com água dentro de casa. Então, tem que ter todos esses tipos de cuidado redobrado para que nada disso aconteça. Sempre um adulto próximo à criança. Caso algum incidente aconteça, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros. Para isso, qual o número que as pessoas devem ligar para acionar esse atendimento? Isso, qualquer ocorrência aí desse tipo, dessa natureza, ligar 193, que o Corpo de Bombeiros vai atuar rapidamente para tentar resolver a situação. Obrigada pelas informações, tenente. E agora chegou a hora mais deliciosa do nosso programa. Eu estou falando, claro, do quadro Grandes Sabores. O repórter Emiliano Gomes hoje foi aprender a fazer um bolo Red Velvet. E olha só, a gente ficou aqui com água na boca. Confere o VT. E o Grandes Sabores de hoje sai um pouquinho aí do mundo dos salgados e vai embarcar, olha só, no mundo dos doces. Olha que maravilha esses morangos. Eu estou aqui com a Mara, que vai ensinar pra gente um dos queridinhos que sai aqui na loja dela, que é o Red Velvet. Mas ela estava me explicando, né, que começou a trabalhar com esse ramo de bolos, porque você estava falando que na pandemia, né, surgiu a oportunidade. Conta um pouquinho melhor pra mim. Bom, durante a pandemia, como eu não trabalhava, surgiu a oportunidade, né, de entrar no mundo dos doces, dos bolos. Então, eu aproveitei a oportunidade e comecei a fazer os bolos. E, graças a Deus, está dando certo. E me conta uma coisa, você já trabalhava com comida antes? Você já gostava de cozinhar? Como que foi? E aprendeu como? Bom, assim, eu nunca trabalhei com comida, mas aprendi vendo vídeos no YouTube. Então, eu sempre fui apaixonada por cozinhar, né? Então, acho que foi uma oportunidade. Eu aproveitei. Então vamos lá aprender com a Mara agora como que faz o Red Velvet. Vem com a gente. Bom, o primeiro passo a gente vai adicionar primeiro o açúcar no liquidificador. Quanto de açúcar? 400 gramas de açúcar. Após adicionar o açúcar, a gente adiciona os ovos. São 4 ovos. Após adicionar os 4 ovos, a gente vai preparar uma batidinha com leite, para ele poder talhar. A gente coloca 200 ml de leite num copo. A gente adiciona 2 colherzinhas de vinagre para o leite poder talhar. Enquanto isso, a gente deixa descansando um pouquinho. Aí agora a gente vai adicionar 200 ml de óleo. Aí é só colocar e bater. Aí bate, fica até bem homogêneo. E quando vê que misturou bem, a gente desliga e volta pro leite novamente. Aí aqui no leite a gente vai adicionar os corantes. Bom, o tanto de corante é até você ver que ele ficou bem vermelho. Pronto, aí após fazer essa misturinha, a gente coloca no liquidificador e bate até ele ficar bem vermelho mesmo. Aí aqui, a gente guarda aqui um pouquinho do lado e vamos peneirar a farinha para poder adicionar o liquidozinho vermelho. Às vezes tem gente que prefere fazer na mão, mas como eu tenho medo de ficar uns grãozinhos da farinha de trigo, eu prefiro bater na batedeira, para não correr o risco de ficar farinha de trigo ainda. Aí quanto de farinha? 400 gramas de farinha de trigo com fermento. Aí agora a gente vai adicionando e mexendo aos poucos, até ficar bem homogêneo. Pronto, aí aqui nesse pontinho a gente já pode usar a batedeira para a massa poder encorpar mais um pouquinho. Entendi. Então aí finaliza com a batedeira. Isso. Então agora, depois que bateu, a gente tem mais algumas coisinhas para fazer, né? Isso. A gente só vai colocar só 10 gramas de fermento. Uma colherzinha dessa daqui já é o suficiente. Lembrando que também, gente, a gente tem que deixar o fogo pré-aquecendo a 180 graus. Para poder levar o bolinho ao forno. Ó, agora já tá lá no forno, né? Quanto tempo de forno? 50 minutinhos ele já tá pronto. E a Mara, que já é esperta, já deixou tudo pronto aqui para a segunda parte, que é o quê? A geleia de morango. Então vamos ensinar como é que faz a geleia de morango, que eu já tô curioso. Isso. Após já ter lavado os morangos, a gente vai picar eles
de qualquer jeitinho que você preferir, a gente vai picando aqui até dar a quantidade que você quer no seu bolo. Então, depois que termina de cortar os morangos, qual é o próximo passo? Bom, a gente vai pro fogo e adiciona o açúcar e vai mexendo até ele ficar uma calda bem grossinha. A gente vai para a cobertura do bolo, usando só 3 latinhas de leite condensado e 3 de creme de leite. Pronto, aqui a gente vai mexer até ele ficar na textura bem grossinha, não chegar ao ponto de brigadeiro, um pouquinho antes da textura de brigadeiro. E agora já tá pronto para colocar no bolo? Já sim. Então vamos rechear esse bolo. Vamos. Pronto, aqui eu já deixei os bolinhos cortados, uns 3 disquinhos. Aqui eu cortei com a faca, mas também tem gente que tem a opção de cortar com a linha, que eu acho que é mais prático também. Pronto, e aqui a gente vai fazer a montagem e colocando os recheios. Então, manda ver. Aqui eu vou melar só um pouquinho, só para o bolo não correr o risco de escorregar ou cair. Aqui para a base ficar fixa aí? Isso. Olha só a consistência do bolo, como fica fofinho, né? Fiquei bem molhadinho. Bem molhadinho. Aí agora o que você vai fazer? Pronto, aqui a gente vai só arrodeando aqui com o recheio, devagarzinho. Agora para a última camada. Aqui a gente corta, certo? Eu já deixei o meu cortado. É fácil achar acetato no mercado? É, super fácil. Pronto, aqui eu já coloquei o acetato, já prendi ele direitinho. Aí a gente vai só amassando aqui um pouquinho para ele criando um formatinho bem bonitinho. Pronto, aí aqui a gente vai colocar o recheio por cima e finalizar o bolo. Aqui a gente já terminou de colocar o recheio. Agora a gente vai pôr a geleia de morango e finalizar ele com morango. E aqui nosso bolinho já tá pronto. Olha só, agora o bolo tá finalizado, lindão. Olha como ficou bonito. Dá pra ver aqui, ó, as camadas do bolo, tudo. Chegou aquele momento que todos esperam, não é? Isso, de provar, né? Vamos provar agora esse bolo. Vem comigo agora, ó, mas é meu. Quem quer uma maravilha dessa, como que faz para entrar em contato? Quais são as redes sociais? Como que você trabalha? É só ir lá no Instagram, Bolos da Mara. Lá vai ter o link que vai dar direto no WhatsApp. É só chamar que eu passo tudo direitinho. Ó, então se você, como eu, quer comer um bolo desse no dia a dia, então, ó, já sabe, entre em contato com a Mara que a gente vai continuar aqui comendo mais um pedacinho. Vamos dividir comigo, Mara? Eita, que esse bolo devia estar uma delícia, viu, Emiliano? Assim fica difícil fazer dieta, né? Sendo repórter de um quadro tão gostoso como esse. E nós vamos chegando ao fim, mas eu queria mostrar pra vocês a nossa árvore, bem singela, mas na sua
simplicidade consegue transmitir a mensagem, o colorido do Natal. E como vocês podem ouvir, o nosso jingle que nós preparamos especialmente para as festividades de fim de ano. Gostaríamos de agradecer pela sua companhia durante todo o ano, por nos permitir entrar na sua casa levando a melhor informação. É um privilégio. Vou ficando por aqui, mas quem sabe a gente se encontra em breve nos estúdios ou quem sabe também nas ruas com a melhor informação. Até a próxima! Todos juntos numa cor, em um mais um ano que termina, a esperança predomina, juntos na Rede B. Começando a nova fase com muita prosperidade, ano novo com você, juntos na Rede B. Em 2021 com você. Esperança, paz, amor, todos juntos numa cor, em um clima que contagia. Começando a nova